Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de agosto de 2011, quarta-feira. O verbete é o de número 2040, tem 4 páginas, 42 logias e 6 máximos. O tema é Política do Autorado Conscienciológico. A especialidade é a mental-somatologia. Definição. A política do autorado conscienciológico é o conjunto de procedimentos existenciais vivenciados pela consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista, autoconsciente quanto aos princípios da conscienciologia. A vivência plena da conscienciologia. Agora, nós temos aí na argumentologia uma taxologia com 37 procedimentos aplicados à política do autorado conscienciológico pela consciencióloga ou conscienciólogo experiente. Agora, na remissiologia, nós destacamos, entre os 15 itens, aplicação da neo-ideia, autorado holocármico, escala dos autores mentais somáticos e intelecção. Frase enfática. A política do autorado conscienciológico é o procedimento existencial de eleição para qualquer consciência lúcida, intermissivista, tenepsista ou fiexista ou proexista em atividade. Qual a política autoral adotada por você? A publicação do livro holocármico pessoal interessa a você? Agora, questionamentos. Poderia esclarecer-me relativamente ao horário da TENEPS quanto à mudança de inalteração de inverno ou de verão? Faz TENEP às 7h30 da manhã. A pessoa é de Portugal. Em outubro, o horário vai alterar das 2 da manhã para 1 da manhã. Continua a fazer às 7h30 ou tende a alterar o trabalho? Eu já respondi isso aqui. O que eu quero dizer para a senhora é o seguinte: olha a sua inspiração que o amparador vai dar. Ele que sabe dos processos melhores que acompanham a sua vida. Veja a inspiração que você vai receber do amparador. De vez em quando, sinto a batata da minha perna, quer dizer, a panturrilha esquerda, esquentar de repente. Venho tentando identificar se é alguma sinalética que se refere, mas não estou tendo resultado. O senhor poderia dizer se isso tem relação com alguma sinalética específica? É preciso ver. As panturrilhas têm os gastronêmicos, são 2 músculos gêmeos que tem aí. Precisa examinar, porque às vezes você pode estar sentindo alguma coisa que seja da circulação desses músculos. É bom dar uma examinada na perna com um especialista. Se é só na esquerda, é estranho. Precisa ver o problema orgânico. O senhor, na tertúlia de ontem, referindo-se à infantilização do indivíduo e que a maioria das doenças relacionadas à insociabilidade geram um comportamento também que se denomina segunda infância. Pesquisei na internet e achei outra definição, com sentido diferente para o termo, que se refere ao período de desenvolvimento humano correspondente aos 3 e 6 anos. Sim, a primeira infância até os 2, e depois dos 3 a 6. Isso é a classificação. Então, cada um tem a sua. Agora, o que eu quero dizer é que o povão chama segunda infância quando a pessoa idosa fica gaga. Por exemplo, a doença de Alzheimer, a demência senil, a senectude evidente, tudo isso é segunda infância. Isso é antigo, vem de muito tempo. O QI de um serenão ressomado é muito superior ao de outras consciências. Ele é capaz de realizar prodígio em todas as áreas do conhecimento? Pode ser, mas agora é bom você perguntar, né? Antes. Mas tudo indica que sim, porque ele começa a dominar as coisas da Terra. Existe muito proselitismo no extrafísico com relação a diferentes tipos de seitas? Não, existe comunex que são só de determinadas seitas. Eu, por exemplo, vi uma que era só de judeus. E são das mais antigas que existem na Terra. O povo fica tudo siderado com isso. Agora, parece que tem gente que é judeu de uma tal maneira que ele ressome, dessome, nem viu de outras coisas, não. Ele só pensa naquilo. Só no processo do pan-judaísmo.
De que maneira a Consciex diferenciaria o evoluciólogo de um pseudo-evoluciólogo? Ao modo do guia cego transmutado na figura de anjo ou sábio. Não, isso é só pelas energias, a gente vai ver. Sendo que se não teve nenhum contato com a conscienciologia, sequer conheceria o conceito de evolução. Não, aí esqueça, aí está na baratosfera. O guia cego poderia se fazer passar por algum evoluciólogo? Não, ele pode fantasiar de tudo. É assim, por exemplo, Exu. Exu é isso, ele fantasia. Ou as energias governam todo o processo na forma de expressão, sempre comentada pelo senhor, que os afins se atraem. Os afins se atraem. Agora, veja, as suas energias dá para você fazer a identificação e a anamnese e o diagnóstico. Depende do que é. Então, você não vai ser tapeado nunca, se domina a energia. Recentemente, tive um sonho interessante. Um homem de branco me chamou com um livro e alguma relação de 12 nomes nas mãos. Eram todos médios parapsíquicos. Meu nome era o de 12 na lista e ele disse, 1989, Ivan. Lembra? Ivan é o nome dessa pessoa. O nome dele é Ivan Frank. Leve esse livro e leia. Tomei o livro e respondi. Daí entrei em outro curso de sonhos. Acordei e não lembrei de mais nada, nem de que se tratava o livro. Mas depois lembrei que 1989 foi o ano que conheci o senhor no ITA, em uma palestra, e fiz um curso com um ex-aluno seu em Caçapava, onde moro. Só para acrescentar, venho mesmo de uma história longa dentro do parapsiquismo. Que relação teria esse sonho com a lembrança de algum compromisso? Olha, foi quando eu estava lá que houve a queda da Rússia. E você sabe, lá no ITA, os russos estavam trabalhando com a gente no Brasil. Isso foi no ITA, 1989. Foi com a queda do comunismo, com o Gorbachev, aquela coisa toda. Foi justamente nesse ano aí. Realmente, eu dei um curso lá. Foi a época dos meus cursos lá dentro. Agora, ó, fica de olho nessas coisas e anota. Se tiver interesse e importância, o amparador vai esclarecer isso aí. Valdo, você lembra que você falou na queda do muro, o pessoal meteu o pau em você, falou que era loucura, que você estava... Lembra disso? Que eu falei o quê? Que você falou que o muro ia cair. Só não falou que ia cair amanhã nem nada, só falou assim, o muro vai cair, vocês deixam de besteira. O pessoal meteu o pau em você lá? Você falou, vocês parem com isso. Ninguém tirar a satisfação de, pelo menos, pedir desculpa, não. Pois é. Mas, olha, eu estou acostumado com isso. Não? Pois é. E outra coisa, mas foi em 89 que eu dei esse curso que eu falei, não, o comunismo está na beira da morte, está na UTI. E foi nesse ano que o comunismo caiu mesmo. O que o senhor acha das sessões de materializações feitas no Centro Espírita Frei Luís, do Rio de Janeiro? Que é perda de tempo e é válido para o professor nessas experiências? Não, tem coisa lá que o povo acha bom. Ele era muito bom para os turistas que vinham dos Estados Unidos. Todo mundo ia para o Frei Luís. Eu mesmo indicava para o professor ir lá para ela ver o que se passa, examinar com calma. O negócio é fazer pesquisa. Taxologia, página 8, item 27, monopólio da razão. Poderia o professor aprofundar e também salientar a diferença entre lógica e racionalidade, pois me parece que alguns verbetólogos, em tertúlia passada, usaram esses termos sendo sinônimo, e pelo meu escasso estudo, me parece que há uma diferença a ser considerada. Se estiver errado, peço desculpa antecipadamente. Não, a lógica e a racionalidade não são propriamente, inteiramente sinônimos, mas são aproximações simples um do outro. O que é lógico é preciso ter racionalidade. A racionalidade tem que ter lógica. Agora, o problema é que a lógica ela muda de acordo com o contexto que você trabalha. Então, isso dá uma diferença. Valdo, a lógica é uma particularidade da razão. Está dentro do racional. Pois é, mas a lógica ela varia de acordo com o contexto. Há muitas lógicas para nós examinarmos. Agora, o processo de racionalidade já é um troço diferente. Aí já é a razão. O negócio é sério. De onde vem a teoria dos ciclos evolutivos intrafísicos, vegetal, subhumano, humano? Vem da própria evolução, isso vem de outros planetas, isso é da evolução geral do cosmos. Que parâmetro o professor tem para dar crédito a essa teoria? Está na obra, óbvio, é só sair do corpo que você vai ver a realidade disso. Outra coisa, você quer ver bicho? Olha em torno de você que você vai encontrar um monte, inclusive de duas pernas. Quer dizer, existe isso. O processo é ver o que é. Se uma pessoa não reconhece que vegetal se transforma em subhumano e subhumano em gente, é muito boboca ainda, né? Ainda tem muita coisa para passar.
Gente, eu quero falar para vocês que a 5ª jornada de educação conscienciológica vai acontecer do dia 7 a 9 de outubro. São 3 dias. Tem, ao todo, 4, 9, 14 pessoas que vão dar aula. Vale a pena vocês verem isso, o negócio é muito sério. Agora, vai ser feito, aqui não está falando, mas é no discernimento? É no discernimento. Agora, logo em seguida, no dia 14 a 16 de outubro, nós vamos ter o 2º Congresso Internacional de Verponologia. Aí tem 20 professores para falar. São 3 dias também, 14 a 16. Quem quiser ver isso aqui, seria bom. E outra coisa, já está na hora de fazer as inscrições. É bom vocês olharem isso aqui. Já vale a pena entrar nessa. Agora, quero dizer para vocês que eu acabo de receber um copo da CIP, tá certo? Que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Está um copinho aqui todo tranchant, alto nível. Agora, quero dizer para vocês que recebi aqui do meu companheiro lá, o Erk, que é Erik, mas ele é da Finlândia, e ele já esteve aqui. Talvez alguns de vocês devem ter visto ele. É esse aqui que é o autor do livro. O livro está em finlandês. Agora, tem um capítulo aqui que tem as minhas coisas com o processo da conscienciologia e muitos detalhes. O negócio é grandão. Agora, é interessante. Inclusive, tem bibliografia sobre projeções da consciência e outras coisas mais. Para vocês terem ideia, são 12 páginas do livro que está falando do nosso material da conscienciologia. Ele é meu conhecido, que já esteve aqui mais de uma vez. Agora, o livro está todo, ele é em finlandês. Então, eu vejo aqui, Valdo Vieira, não tem gente que falar Valdo Risk, ou Sepestiche, ou Chololoche, mas aí não dá. Agora, fala aqui de muita coisa que a gente nota. CAEC, está explicando tudo sobre CAEC, está falando também sobre o processo de energia, de modo geral, como é que nós fazemos com as coisas aqui. Está falando o trabalho, a parte histórica do trabalho que nós chegamos até aqui, como é que foi. Está expondo muita coisa sobre os problemas nossos. Agora, tem cada nome que eu vou te contar. Essa língua não é fácil. Fala do Arigó, que é o Brasiliaça Arigó, Manichem. Os processos, muita coisa que fala aí, com muito detalhe. Ele andou estudando e anotou muita coisa aqui conosco. Fez entrevista na ocasião, eu lembro disso tudo. Ele e a Lena, que anda com ele também, às vezes ela está, Lena, que é o nome dela, que ajuda ele também nas coisas que ele escreve. Agora, o livro é um livrão, muito sério. Tem cerca de 460 páginas, muito bem lançado, cheio das fotos de todo mundo que deu para ele, agora, que deu entrevista para ele. Agora, aqui fala de druidismo, fala do Chopra, fala uma série de lugares que ele passou no mundo, sabe? Muito interessante o livro. Agora, outra coisa, a nossa amiga lá também mandou isso aqui para mim. É um cubo que a gente vai mudando e tem toda a Finlândia aqui dentro. Você vai mudando e vai vendo. Tem tudo quanto é bicho, a Lapônia. Lapônia é onde aparece o Papai Noel lá com aquele negócio. Tem aqui o sol da meia-noite, que está tudo aqui, sol da meia-noite. Sabe como é que é? Meia-noite. Agora, você vai mudando e tem. Mas tem uns lugares lindos lá, tem muita coisa bonita. Aqui, Os lagos que tem lá não são uma beleza. Agora, aqui vai mudando e vai aparecendo. A bicharia toda, as renas, aquele lugar, tal. Bonito, muito bacana. Nós vamos ver isso com calma. Agora, eu quero te dizer que eu não achei aqui uma terceira revisão que ele fez. Eu não achei. Se você achar depois, você me fala que eu quero ver. Eu achei só 2, tá certo? Agora, gente, de modo geral,
o que eu tinha que falar e prestar serviço, né? Apresentação e prestação de serviço. Professor Valdo. B. Eu tenho uma dúvida em relação à terminologia que o senhor emprega para conscienciografia ou conscienciografologia. O senhor poderia aprofundar, assim, discorrer um pouco mais? Por exemplo, na diferenciação da grafopensenologia. Eu entendo que a grafopensenologia é mais ampla, não necessariamente se refere à escrita, é a questão do grafopensene e lato sensu. Mas, assim, você podia fazer um cotejo, assim, qual que é maior que qual? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte, eu acho que a gente tem que ter uma liberdade de expressão e não estar fixado demais em certos parâmetros da semântica. A gente tem liberdade para fazer aquilo que interessar. Mas, com o passar do tempo, aquilo que funciona mais, que o povo entende mais, é que a gente tem que usar. Olha aquilo que dá mais certo para o seu texto, que a turma entende melhor. Então, coloque a didática acima do resto. A didática é superior à semântica. Acabou. Aí a coisa você vai começar a entender tudo que eu uso. Agora, com o passar do tempo, por exemplo, eu estava usando muito o termo mental somática. Mas, devido ao povo, eu cheguei à conclusão que o melhor é mental somatologia. Então, eu uso os dois, mas uso mais é mental somatologia. Esse verbete hoje é todo mental somatologia. E estou dando mais, vamos dizer, preferência para tudo que termina com prefixo logia. Logia, tá. Que fica mais fácil. Agora, fica padronizado, é o tipo standard, nivelando por cima. Entende como é que é? Agora, em termos de essência, de conteúdo, no caso da conscienciografologia e da grafopensenologia, aí você seria que estuda equivalente? O que você quer. Tem. Ou tem alguma diferenciação? Está chamando a atenção para o pensene grafado. Independente de ser escrito. Mas a conscienciografologia também grafo não é e grafia, tudo é igual. Agora, se a gente puder evitar o prefixo com o sufixo iguais, é bom você eliminar. Usa outro. Está entendendo? Essas coisas todas a gente tem que ver como é que é. Estudar o que vinga, não é isso? Eu, geralmente, olho muito o processo de didática. Entende? Por exemplo, esse verbete hoje, eu poderia fazer um grandão, 10 páginas. Eu fiz de 4 páginas e não coloquei praticamente quase nada em fatologia e parafatologia. Por quê? Eu quero chamar a atenção para o que é que compõe a personalidade do conscienciólogo, no caso, do autor. E eu não falo muito de coisa de autor, só para a pessoa saber, porque autor é autor. Isso é de propósito, é um processo didático, é uma técnica. Entende? Mas agora, aqui no fim, eu aperto tudo. A publicação de livro holocármico pessoal interessa a você? Isso aí é a coisa mais brava do verbete. É o finzinho, a última frase dele. Eu vi aqui na questionologia. Agora, pelo que eu entendi, assim, vou ler com calma, não li todo o verbete. O senhor está chamando a atenção para a questão da autovivência, a conscienciologia da verbação ateática da pessoa. O autorado inclui isso aí. Né? Esse ponto da escrita. O processo todo é esse. Agora, o interesse aqui que a gente chega nisso. Agora, outra coisa. Aqui, na interdisciplinologia, tem um processo semântico que eu vou mudar. Está linguística, eu devo colocar linguisticologia. E está polimatia, eu vou pôr polimatologia. Entende? Ou polimaticologia, que eu já usei isso em outro lugar. Só para aumentar mais os processos de logia, para ficar mais fácil. Por exemplo, esse verbete está tão simples que ele só tem 2 palavras sesquipedais, mais nada. Autodiscernimentologia e interassistencialidade, mais nada. Ele não tem coisa grande. Que é para a pessoa pensar e fixar nessa tacologia dos 37 itens. Esses aqui são terríveis. Coincidentemente, hoje eu estava revisando, enfim, um verbete, e eu vi que o senhor usou em um verbete, na interdisciplinologia, o senhor usou conscienciopédia. Seria o caso de ser conscienciopediologia, não é? Pode, já não tem. É melhor? Mas eu já escrevi os dois.
Já escreveu os Mas dois? o ideal é o que tem a Logia, né? É. Tá, já vou É de alterar. propósito. Tá bom. Porque no início eu vou devagar e mostro só o pequeno, porque senão assusta a turma. Claro. Hoje eu já estou colocando tudo na base de logia e maior, né, para dar. É tanto que hoje eu estou fazendo aqui o negócio que eu vou dar aí para uns 9 ou 10 para fazer uma pesquisa para mim. Para você eu não vou dar porque você está muito ocupado. Eu Obrigada. salvo. É, porque já tem tanta coisa aí que não dá. Eu não posso estar apertando demais vocês. Senão eu viro um carrasco aqui. Professor, eu tenho 3 questões. Pois não? Primeira, na página 8, Sim. na taxologia, Sim. o item 9. 9. Autossuperação das lacunas paraculturais. Essa Como? aí é braba. Como? É uma das coisas mais brabas que tem. É através do desenvolvimento do parapsiquismo, autorretrocognição, aumentar a hiperacuidade parapsíquica. É assim que a gente supera as lacunas paraculturais. As paraculturais. Do ponto de vista que eu estou falando, paraculturais, que entra Paraculturais, multidimensionalidade, parapsiquismo, tudo isso. Várias vidas. Não é só muitas culturas, não, que seria só multicultural. O que eu estou falando é paraculturais. Isso é importante. A outra, que mais? Na outra, na página 7, cadê? O item antagonismologia, o único. Antagonismologia. O senhor antagonismo, título, Isso. epígolo. O que o senhor quer chamar a atenção aí para a política? É o negócio do início e ao fim do livro. Como é que fica? Como é que você vai de capa a capa? Fala Entende? mais, professor. Que é o título até o epílogo. É o Sim. fim do livro, E é o qual livro inteiro. Como é que você estuda isso dentro do seu livro? Há um antagonismo. É o antagonismo. É o não seria contrafluto da história, sei lá o que está. Quer Explica dizer, não para é ela o uma que você pensou. simetria. Espera aí, vamos ver a opinião dela. Por contraponto e não por incompatibilidade. Não é incompatibilidade, é por diferença, é para estabelecer que Sempre. Às Não, vezes é um você já contraponto assistiu- que a pessoa assiste a aula de colocou como antagonismologia. pós-fácil. Tem vários tipos Isso é o de construção epílogo. de antagonismo. É o pós-fácil. É a coda do soneto. É a hora que fechou. Coda, quer dizer, a cauda, a hora que Tem fechou. as polaridades né? Entende? Polaridade. É. O que mais? Principiologia, na página 6. Sim. Principiologia, o princípio da descrença aplicada à mental somatologia. Esse é você não admitir nada que você lê. Primeiro, ponderar e ter a vivência daquilo. Começa pela leitura. Depois, a pesquisa, o debate. E por aí vai. O discurso. Mental somatologia. Isso na política. Quer dizer, a administração É a política aí, é o princípio da do descrença. autorado conscienciológico. É a política da descrenciologia. É uma coisa que eu confio em você, que você é especialista. Pois é, por isso eu pergunto, né? Tenho que aprender Olha, muito. Gostei muito da sua pergunta, parabéns. Suas perguntas, 3. Muito obrigada. Certo? Muito obrigada. Tá certo? Ela é muito educada, né? Então a gente não pode ficar para trás também. De vez em quando tem que mostrar uma certa educação. Sr. Valdo. Um salamaleque oficial, etiquetoso. Salamaleque etiquetoso. É de etiqueta, você sabe, né? Sr. Bem Valdo. etiquetado. Aqui Pode falar. na página 8, taxologia, o senhor pode falar um pouquinho mais do item 17? 17. Docência extramuros vitalícia. Extramuros vitalícia. O que significa isso? É aquela que você está fazendo uma docência itinerante que está fora do seu caminho, que ela está universalizada, fora da Cognópolis, por exemplo. Então, você vai lá para a cidade tal, no estado tal, ou no outro país. Como a Kátia acabou de fazer, veio da Finlândia, deu aula lá. Isso é a mesma condição aí. Você está entendendo? Faz parte do serviço dela. Mas, de certa forma, Docência extramuros vitalícia, é o caso dela. de certa forma, também um processo escrito, né? Um grafo pensene também pode fazer esse papel, não pode? Pode. Tá.
Agora, o problema é essa variabilidade do universalismo dentro da pedagogia. Professor Valdo, você pode falar mais sobre o livro holocármico? O que é Sobre esse o quê? livro? O livro holocármico. O livro holocármico é aquele que a pessoa faz ultrapassando o ego-karma, o grupo-karma e caminhando para o polikarma. Então, ela tem que ver os 3 tipos ou as 3 instâncias kármicas para fixar na interassistencialidade policármica. Então, o livro holocármico, ele tem essa visão de conjunto das 3 coisas e fazendo o monopólio da polikarmalidade. Está claro? Eu sei que não é fácil, né? Para vivenciar não é fácil. Professor. Por exemplo, a maioria dos livros são muito egocármicos ainda. Por quê? Porque eles são autobiográficos. Agora, a autobiografia sempre existe no livro de um autor só. Mas agora, aquilo vai diminuindo com o tempo. Chega num ponto que vai ter só 5% de biografia. Esse holocármico... 95% é da humanidade. Nesse holocármico seria 1%, 0, Por isso que eu estou muito satisfeito, porque a nossa enciclopédia, ninguém pode falar que é um processo egocármico. Já tem 100 autores, comigo 101. Sim, eu sou o 101º autor dela, eu sou o organizador. Eu já coloquei lá, o organizador. Entre aspas, a gente põe org.org, aquele negócio do .org, só que tem que ir o organizador. Professor Valdo, que letra? Eu vou fazer uma pergunta que aparentemente pode ser óbvia a resposta, mas tem relação aqui com a taxologia, no item 9, que ela perguntou, autossuperação das lacunas paraculturais. O que se tem de informação sobre os efeitos do estado vibracional ainda é muito incipiente, né? O senhor mesmo, acho que escreveu, soltou muita coisa a respeito do que se pode conseguir a partir do estado vibracional, não é verdade? Não, porque é uma movimentação das energias. A energia se movimenta o cosmos, tudo é possível. A questão é a seguinte, na verdade, o que eu andei refletindo sobre isso, do ponto de vista de aprofundar sobre esses efeitos, né, em função do que eu tenho lido, estudado. Isso tem a relação até com o nosso próprio nível evolutivo, de compreender esses efeitos, do que se pode conseguir a partir do estado vibracional. Mas o melhor que você faz é estudar a parafenomenologia. Faz uma listagem de todos os fenômenos, vê se você entende. Agora, depois você coloca a relação daquele fenômeno com a energia. E vê como é que isso funciona. Aí você vai começar a entender mais. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já tive alguns extrapolacionismos que, claro, eu estou avaliando, levantando como hipótese, né? A partir da vigília física ordinária e aplicando o estado vibracional, você conseguir, por exemplo, acessar a sua memória. Não necessariamente tendo uma projeção, assim, você ir, sair do corpo, onde isso novamente acontece mais facilmente, é mais corriqueiro. Mas você, a partir do EV, claro, patrocinado com a ajuda do amparador, você conseguir acessar um viés, um fulcro, uma pincelada disso. Sim, mas isso aí eu pergunto assim... O amparador faz isso por causa do extrapolacionismo. Aí você tem que deixar por conta dele. O caso da sua parte, que você deve fazer é se predispor para isso. Então, essa questão. Aí, o que me fez justamente questionar é isso. A gente compreende muito pouco. Aqui, ó. Qualifique-se dentro da meritocracia para receber esse tipo de extrapolacionismo que você deseja. Entendi. Mas tem que se qualificar, você mesmo. O esforço é seu. O amparador, ele vem... Agora, você tem que fazer um conceptáculo, uma recepção. A recepção, o recebimento. Aí isso vem facilitar essas autossuperações das lacunas paraculturais. Né? É por aí. Agora, o problema tem que começar com o estado vibracional, não tem jeito, não. Esse é o caminho. O jeito. Valdo, B, você podia aprofundar aqui na taxologia o número 15, depois do 29? 15. Democratização do acesso autoral. Nós aqui já temos isso. Há uma democratização, por quê? Os autores cedem os direitos mentais somáticos, intelectuais, esses subsídios, os copyrights, tudo isso para a editora. Aquela edição é dada para a editora. Isso aí já é uma democracia. Então, por exemplo, todo mundo pode copiar, fazer o que for, porque ele já deu os direitos autorais da edição.
O outro que você quer é o 29? Mas o 15, a minha dúvida é em relação ao autor com a obra dele, na que questão, tem? na questão democrática. Porque ele tem... A democracia, o para autor, mim, é abrir o jogo, é doar as coisas. Isso é mais de democracia. doação aqui. Né? Agora, o 29... O 29, paratecnologia. a paratecnologia neoparadigmática. Essa O que você quer? paratecnologia seria mais, talvez, centralizada... É aquelas coisas que eu falo que a pessoa deve ver como é que ela tem dentro dela para funcionar. Se ela desenvolve o parapsiquismo, a energia consciencial, o EV, ela começa a ter mega euforização, ela começa a ter uma série de fenômenos mais avançados. E isso atinge a paratecnologia. Chega num certo ponto que ela pode ter até para-microchip, macrosoma, etc. A paratecnologia é mais vamos dizer, um parapsiquismo cada vez mais avançado. O que eu quero chamar a atenção é que o nosso autorado conscienciológico, ele é outro nível. Ele não é igual aos PhDs da ciência convencional, da academia, da universidade. Nosso nível é a universidade aberta, livre, da conscienciologia, é outra condição muito diferente. E envolve cosmoética, parapsiquismo, evolução e outra coisa, as pesquisas participativas, agora, que a ciência oficial não permite. Eu também convencional. pensei nos insights que ele recebe do extrafísico, de amparadores, das centrais, é lógico que entra nisso. Né? Bastante. Agora, outra coisa muito séria que tem aqui, que a gente pode falar, é a última, 37 aí, TENEPS diária. Isso aí ajuda o autor, a autora, ajuda demais a não TENEPS. deixa de ser uma paratecnologia. Pois é. Hoje eu ainda estava falando lá embaixo, numa entrevista que eu estava dando lá, de 1 hora, para a turma, sobre isso que eu já falei com vários aí de ICs. O ideal seria que, conforme o tipo da IC, ou se fosse possível, todas as ICs, que todo mundo que tivesse algum gabarito na diretoria dessa IC praticasse a TENEPS. Porque isso vai melhorar o ambiente das pessoas. Melhorando o ambiente, melhora o ambiente da diretoria. Melhorando a diretoria, melhora o ambiente, o holopensene da IC. Então, o ideal seria que todo mundo praticasse a TENEPS. Mas eu posso... Esse é o ideal que nós estamos falando. Agora, é bom a gente falar isso para o povo ficar sabendo. Né? Eu posso falar que tudo do parapsiquismo que eu digo é equilibrado, lógico. Não entraria nessa paratecnologia. Tudo que envolve esse parapsiquismo, vamos dizer, TENEPS... Não, e vai chegar a um certo ponto que o próprio autor vai se interessar de estudar os fenômenos sutis, aqueles que são mais singulares, os ímpares, os mais raros, que é aquilo que nós chamamos da pérola negra, a aves rara. Isso aí é que é a singularidade dentro dos processos parafenômenos. Isso aí é seríssimo. Então, agora, o autorado conscienciológico, portanto, ele apresenta uma política muito avançada, cosmoética, evolutiva, multidimensional. E outra coisa, policármico. Isso é seríssimo. Por isso que eu estou falando a política aqui, para a pessoa ver. Agora, é a consinlúcia, intermissivista, tenepsista, ofiexista, proexista. Não tem dúvida que é isso. Quer dizer, essa paratecnologia ela é bem ampla. Né? Tem muito fenômeno, muita coisa que pode ocorrer de lá para cá e daqui para lá. Mas a coisa mais séria é o que vem de lá para cá, porque de lá é que é a matriz, né? Você está temporariamente, né, nessa condição aí, mas você não é isso. Então, quem é que está com... É você, Melissa? Pode ir. Oi, deu. Primeiro, Valdo, ali na taxologia, no 11, está faltando um parênteses ali antes de incorruptibilidade. Não, eu sei, isso aqui é uma das revisões que nós fizemos. Tá. O que essas autodeslavagens paracerebrais, o que seria? O que é? No 5, o item 5. Autodeslavagem paracerebral. É aquela pessoa que tem uma lavagem cerebral. Por exemplo, uma lavagem cerebral da ciência convencional, ou da filosofia convencional, ou das religiões, de uma seita,
de uma iniciação que ela teve em alguma coisa, fizeram uma lavagem cerebral com ela. Então tem que deslavar. Isso aí não é fácil. Agora, a conscienciologia faz muita deslavagem cerebral o tempo todo. Entende? Então a pessoa ela alcança um novo patamar, porque ela sai da monovisão da lavagem cerebral para uma cosmovisão do universalismo. Isso muda tudo. Isso acaba com a priorismose, você está entendendo? Aquela visão acanhada de ver as coisas, ela vai ver de uma maneira diferente. Ela sai do varejismo da vida, sabe? Da patuleia, quer dizer, o varejismo da patuleia. A patuleia, no caso, é o processo, por exemplo, a plebe, a robex, o pé de chinelo, analfabeto, o anarfa, e ela vai para uma condição mais ampla, e sem domínio de poder, domínio de política, domínio monárquico, feudalista, mas de uma maneira democrática, aberta, universalista, mega fraternal. Tudo muda. Isso é deslavagem cerebral. Agora, a deslavagem cerebral mais séria começa por aquilo lá. Ó. Experimente, faça a sua experiência pessoal. Não acredite em nada que a gente esteja falando. Valdo, mas aqui tu fala em paracerebral, né? É como assim paracerebral. Identificar porque pode estar vindo de outras vidas. Paracerebral, justamente essas são muito arraigadas. Aquela pessoa, por exemplo, que é fanática religiosa por alguma linha religiosa qualquer. O profitente, crente, da crendice total, fanático, beato. Esse aí tem que ir fundo. São lavagens mais profundas, então, a paracerebral. Isso demora muito, porque aí já mexe com o temperamento dele. Porque tem pessoas que têm uma crença que é o próprio temperamento dela, ela vive por aquilo. O profissional religioso é assim, o sacerdote católico, por exemplo. O Papa é isso. Entendeu? Sim, sim. Outra pergunta, na página 6, em fatologia, tu fala em a vivência plena da conscienciologia. Sim. Nisso, tu não está querendo falar na questão da escala evolutiva, o conscienciólogo. A gente é capaz já de viver várias coisas da conscienciologia. Aqui nós já temos vários que são conscienciólogos. Entendi. Já é possível, então. Melissa, eu não posso esperar que o Joaquim da Silva, lá de cima, que vai ser o conscienciólogo, é você que está aqui, que está estudando, é você. É dessa massa aí que aparece, é conscienciólogo. Então, assuma o processo. É vivenciar mesmo. É isso. Então... Professor, eu queria que você tirasse uma dúvida para mim, na pergunta da Dulce, ela falou sobre a questão ali do critério das logias na interdisciplinologia, né? Então, aí tem 5 termos que não tem logia, o senhor falou que alguns o senhor está passando, como a linguística e a polimatia. Eu queria saber o contrário, por exemplo, alguns critérios que se usa para manter sem a logia, como no caso da consciencioterapia. Não, você mantém quando a pessoa só entende aquilo. Às vezes você vai falar dentro de um contexto que é bom falar aquilo que ela entende, para diminuir o processo também os vocábulos céspedais, diminuir isso. Isso aí varia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você tem que ter elasticidade, flexibilidade de fazer abordagem. Mas tem que criar um padrão estilístico das coisas. E nivelar por cima, se for possível. Era esse o ponto. Por exemplo, eu decidi colocar logia na maior parte das coisas. Porque isso ninguém fez até hoje. E outra coisa, logia significa ciência, estudo, pesquisa, investigação. Tem uma questão semântica. Então ninguém pode reclamar, porque logos é a parte de tudo. Logos é a sabedoria, é o saber, é a cognição, é a intelectualidade. Então, quem é que vai reclamar? Se eu estivesse falando um negócio, seria diferente, né? Já pensou eu colocar, por exemplo, a palavra pornô antes de qualquer coisa? Não dá certo. Seria um troço besta. Pornológico, pornográfico, pornófico, e por aí vai. Eu não uso isso, não me interessa. Isso seria o prefixo. Então, o estudo dos afixos também, quando a gente usa bem essas palavras, principalmente as céspedais, leva o leitor e a leitora a estudar os afixos. Isso no nosso idioma é muito importante, porque isso é muito superior ao inglês. O inglês não estuda afixos. Já o alemão estuda alguma coisa, o negócio é mais sério.
Agora, envolve uma questão semântica às vezes, né? Porque dependendo do sufixo, por Tudo é exemplo, no caso semântica, da... tudo nós estamos falando aí é semântica. Certo. Então, por exemplo... Mas, agora, a semântica, até um certo ponto, é secundária. Nós não podemos ficar só nisso. Tem que sair e ver a conteudística, que é o que interessa. O exemplo que eu estou querendo dar é o seguinte, por exemplo, a conscienciometria e a conscienciometrologia. Sim. A conscienciometria... Não, o povo gosta mais de conscienciometologia, não foi eu. Eu testei e a turma pegou a conscienciometologia. Nisso aí, eles estão certos. Agora, por exemplo, o povo às vezes quer falar pensenar. Está errado. Não, isso aí é tá... pensenizar. Aí eu corrijo, está errado. Porque o verbo deriva do substantivo. Então, tem gente que o povo pega a coisa errada e o povo pega a coisa certa. Você fica com a certa. E desanca com o que está errado. Não, mas onde eu Estou queria... dando um exemplo, né? Como é que são essas coisas de semântica, coloquialismo, etc. Porque o que eu estava querendo exemplificar é o seguinte, no caso da conscienciometria, poderia ser mais o ato de você fazer a conscienciometria, a conscienciometologia, Não, mas a você estudar como fazer a o povo medida. gosta, devido ao processo de medida. Fica mais prático. Porque a metrologia é isso, é o estudo de como então, você fazer a medição. Outra coisa, você pode falar conscienciogramologia. Tem um monte disso. Essas que entram, essas desinências que a gente coloca no meio da palavra, eu tenho um monte delas. Agora, onde eu vou usar mais isso é no dicionário de argumentos, que esse eu preciso de palavra, para poder fazer aí algumas milhares, se eu puder, de logias. A maioria são novas, isso é terrível. Entende? Eu mesmo tenho alguma coisa aqui, ó, que eu posso te falar, se quiser uma coisa. Eu ver onde é que está aqui com calma. Ó, essa aqui é autoparapercepciologia. Sensaciologia. É de sensação. Essa é terrível aqui. Estudo, eu já escrevi sobre isso. Retrotraumatologia. Você entende tudo, é só prestar atenção. Essa outra aqui é terrível, mas bem simples. Mementologia. Megapesquisologia. Abstraciologia. Abstinenciologia. Abertismologia. Abnegaciologia. Ansiosismologia. Isso tudo são verbetes já do dicionário. Esses todos já estão escritos, já fiz até o mega análise deles. Você tem uma ideia. Agora, tudo isso eu vou julgar aí para o público para receber as críticas e a gente brigar para defender o que a gente escreveu, né? Eu vou colocar todos os meus cachorros fora do canil e minhas armas fora do forte, da cidadela, para poder defender isso aí. Por quê? Tudo eu tenho minha razão de ser. Eu não estou fazendo a coisa gratuitamente. Agora, tudo é necessário ter racionalidade, lógico. Sem isso, não adianta nada. Não há discernimento. Então, o discernimento tem que imperar. Nós vivemos o império do discernimento. É aonde a gente precisa chegar sempre. Quando eu era criança, presenciei meus pais brigando algumas vezes, o que culminava em agressões físicas. Minha mãe não se separou dele por causa dos filhos. Ele bebia e fumava frequentemente. Em 1999, sofreu um acidente de automóvel muito sério com hemorragia interna cerebral. Ficou vários dias em coma e, quando voltou a si, estava desmemoriado, inclusive em relação aos vícios. Na volta para casa, notamos a precariedade de suas condições mentais devido ao trauma do acidente. Minha mãe, eu e minha irmã passamos a cuidar dele. Somente a partir de 2000, parte de sua memória foi voltando aos poucos, inclusive nos reconhecendo. Atualmente está com 82 anos, viúvo, desde 2007. Vive uma vida autorregrada e goza de boa saúde. Esse acidente foi uma espécie de intervenção extrafísica para esquecer dos vícios e haver alguma recuperação kármica? Não há dúvida. Isso foi uma bênção. É a chamada benesse. Entende? Escuta, tem uma expressão que eu uso, e isso já tem no dicionário também. Então, por exemplo, a Melissa vai lá, ou alguma dessa nosso povo aqui, vai, por exemplo, dançar. A própria, ali, ó, a Socorro.
ela vai dançar. Depois que ela dança 2 horas, então a gente fala assim, ela foi bem abençoada pela dança. Vocês entenderam ou não? Ela foi abençoada pela dança. Ela saiu de lá abençoada, transpirando com o processo. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que entender esses problemas, como é que são. Há coisas nossas que tem que ser abençoada. Abençoada. São coisas abençoadas. Se você não suou bastante, não adianta. Na Conscienciologia está cheio de coisas abençoadas, está certo? Sendo o senhor especialista em assombrações, saberia explicar o que é o fenômeno dos orbes, aqui, orbes esféricos. E eu acho que estão sabendo que eu sou amigo seu e do Adélio. O Adélio não está aí? Porque, falando de assombração, eu tenho que lembrar do Tri Parada Dura. Não tem? Tem outra coisa? É o jeito. Agora, explicar o fenômeno dos orbes esféricos. O que é que ele quer dizer com isso? Esse negócio de orbe esférico tem tanta coisa, tem até aquela bola que aparece, tem a opção de coisa. Eu não sei o que ele quer dizer. Hein? Será que seria aquilo? Não, mas aquilo não é chamado orbe esférico, aquilo tem outros nomes. Aquele das plantações lá da Europa, isso é outra coisa. Agora, o que eu vejo é que nisso tem muita coisa que ainda não está explicada. Vamos ver, eles têm que pesquisar. Se for aqueles da Inglaterra lá e das lavouras, eu ainda não vi, ainda não pesquisei. Agora, tem que fazer pesquisa. Eu não sei, eu não tenho competência para afirmar qualquer coisa. Estou desenvolvendo um tratado sobre multidimensionalidade. Gostaria de saber do senhor se tem algum amparador de seu conhecimento me dando alguma assistência. Se sim, qual a especialidade específica da Consciex? Esse não está querendo nada. Ele tem 29 anos. Chapa, vá em frente. Agora, seria bom você pesquisar que, para isso, o melhor lugar que tem é a holoteca nossa. É onde tem maior número de obras sobre o assunto. Porque é muita coisa que você tem que ver. Primeira coisa, faça uma listagem de quantos fenômenos você já conseguiu, para fenômenos. Segundo, converse com o Gabriel Gonzalez, ele vai te ajudar, que ele está estudando isso há muitos anos. Poderia aprofundar na taxologia, página 8, item 15, democratização do acesso autoral. É aquilo que eu já falei aqui antes, é a hora que a pessoa doa a todo o patrimônio intelectual dela em favor da humanidade. E o item 36, supremacia da homeostasia. É que tudo a gente tem que usar dentro do equilíbrio homeostático, de modo que ela é a supremacia, a homeostasia, homeostase, a homeostaticologia. Aí já vem a logia, homeostaticologia. Então, isso aí é um processo da cosmoeticologia, é um processo da equilibriologia, é um processo da harmoniologia, é também um processo da lucidologia. Tudo é isso aí. Isso é para a Nievas, a Cris. Gostaria de saber de que modo o senhor entende as manifestações que ocorrem nos terreiros de candomblé, em especial a entidade, o orixá, chamado Exu. Tudo é assédio de guia cego. Todas essas aí. Catimbó, macumba, umbanda, quimbanda, tudo isso é guia cego. Na interassisteciologia, página 7, a interação, faculdades mentais para percepções multidimensionais. Poderia ampliar e exemplificar tais condições factíveis. Faculdades mentais e para percepções. Por exemplo, o cara é muito bom de memória humana, ele não esquece nada. Ele vê uma vez e a memória de elefante dele retém aquilo que ele observou. Essa pessoa pode desenvolver de tal maneira a retrocognição que ela vai lembrar de muitas vidas anteriores, como é o caso que acontece comigo. Eu sempre tive, desde pequeno, uma memória elefantina, assim quase que fotográfica em certas coisas. Com o tempo eu fui perdendo. Agora, chegando aos 80 anos, eu já não sou mais, não se faz mais falta como antigamente. Eu estou com a memória diferente daquela que era. Mas
eu ainda enfrento vocês. E olha, dá, se não tiver cuidado, eu ganho a parada. Então, vamos com calma com isso. Agora, o que se passa? Aos 80 anos, a gente tem que dar os descontos, que é natural, já é a quarta idade. Eu já fiz um verbete também sobre isso. Sabe, já está no dicionário, tudo pequenininho. É sobre a quarta idade, mas as coisas sérias, o que é que se passa com isso, e o modo que é, as reações. E eu estou falando tudo em cima do lance, sabe? Vocês vão ver aí depois, que eu vou te dar também aqui para fazer a mega análise. A mega análise, para eu deixar lá o verbete, ele tem que ter no mínimo 51%, senão não deixa. Eu vou explicar isso depois. Eu estou esperando, se o Everton trouxer, quando ele trazer, eu vou distribuir. São 10 pessoas com o Everton, que eu vou dar dessa vez para a pessoa estudar. Agora, isso eu não estou visando só eu, não. Eu já estou com isso aí, já ajudando vocês. Vocês me ajudam por um lado, eu ajudo vocês por outro. Quem começar a pensar nisso, vai melhorar o processo de texto, verbete, artigo, redação de livro, tudo isso. Porque vai começar a ver mais os detalhes que faltam. Eu penso que ainda falta muito detalhinho, por isso que eu estou distribuindo isso aí para a pessoa ver. Agora, eu vou, até quando precisar, pelo menos até chegar a 1000 verbetes do dicionário, eu vou usar, a mega análise. Agora, essa mega análise é elementar, por isso que eu estou dando para vocês, porque se fosse mais profunda demais, teria que explicar, teria que dar um curso para vocês entenderem, senão não vai. Mas do jeito que está aqui, já dá para entender. Agora, então, isso aqui eu acho que a pessoa já entendeu, a interação, faculdades mentais, que é aquilo que nós temos na mente, e as parapercepções multidimensionais. Quais são as suas faculdades mentais? Vamos entender. A sua vontade, a sua intenção, a sua determinação, a sua associação de ideias, a sua atenção, sua concentração mental. Essa é uma das mais sérias que tem, concentração mental. A sua memória. Isso tudo são faculdades mentais. Agora, o juízo crítico, a elaboração de pensamento, tudo isso é faculdade mental. Agora, para percepções, clarividência, ectoplasmia, a pessoa dominar a energia, clarividência viajoura, a leitura, por exemplo, da parapsicosfera da pessoa, projetabilidade lúcida, cosmoconsciência, pangrafia, psicografia, tudo isso é fenômeno. Então, vê se você entende. Uma pessoa que é boa aqui, naquela linha do fenômeno paraperceptivo, ela vai ampliar aquele fenômeno. É isso que a gente tem que entender, do jeito que eu estou falando. Uma pessoa que tem boa memória aqui, ela vai lembrar quando ela se projetar. Se ela não tem boa memória aqui, o que ela quer lembrar de projeção? Que besteira é essa? Como é que ela vai ter uma segunda memória? Se a primeira já está falha, ela vai ter uma segunda? Nunca. Vocês estão entendendo, né? A mesma coisa, se uma pessoa não se dá bem nem com uma pessoa, que é a dupla evolutiva dela, ela nunca conseguiu criar uma dupla adequada, ela vai ficar com quem? Com o terceiro, com o quarto, com o quinto? Não existe isso. A pessoa, naquilo que ela é o mínimo, ela já dá para ter alguma coisa para ser o máximo. Agora, naquilo que ela é o máximo, os mínimos, ela pode ter uma porção. Agora, se ela não tem o mínimo, como é que ela pode pensar em máximo? Vocês estão entendendo a lógica? Isso aí é que eu chamo lógica, discernimento, racionalidade, razão. Como é que vocês vão brigar com isso? Não tem jeito. Olha como é que é, o equilíbrio dessa história. Olha a ideia que está aí. Como é que sai dessa? Então, é isso que nós chamamos aí da política do autorado conscienciológico. É necessário ter esse discernimento. Agora, nessa pergunta mesmo, que o senhor colocou aqui, que é uma interação. Então, assim, vai chegar a um determinado nível evolutivo, que até mesmo pelos aspectos paragenéticos, as parapercepções multidimensionais também podem desencadear uma potencialização das faculdades mentais. Isso pode ocorrer? É lógico. Pode. Mas é o que acontece com o serenão. O que é que eu falo? Que o serenão tem faculdades mentais que nós nem entendemos. Isso. Não é que a gente tenha ou não tenha, a gente nem entende. Mas eu não entendo. Em algum outro nível, antes do serenão, isso também ocorre, não ocorre? Agora, o que eu penso é o seguinte, tudo é um processo de reunião. Tudo é um processo de amalgamação. Vê se me entende. Tudo é um processo de interação.
Tudo é um processo de confluência. Tudo é um problema de convergência. Tudo é você sair do varejo e fazer o atacado. Se você faz um atacado de análise, você tem uma mega análise, que é o que a gente está tentando fazer ali. Você está entendendo? Se você tem o atacado de uma pesquisa, você tem uma mega pesquisa, grandona, uma mega investigação. E por aí vai. Agora, tudo isso caminha para uma multiculturologia, de algum modo. Sempre tem que ter. Não dá para ficar só na culturologia simples. A multiculturologia é inarredável. Ela está na sua frente e te desafia. Não tem jeito de sair. E tudo caminha para a multiculturalidade. Pode olhar. Qualquer coisa. O crescimento é feito, às vezes, pela multiplicação da unidade. Estou falando isso em homenagem a ela por causa da matemática. Isso aí é princípio básico do Euler. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a partir do nível da dispersidade, essa lógica que se aplica 100% ao serenão, já começa a ser aplicada também? Já. Já, né? A serenidade do processo, vamos dizer assim, engatinhante, daquilo que está no princípio do início, do começo, começa na dispersidade. Por quê? Porque a pessoa ela já não tem mais desassossego devido à opressão externa sobre si. Não há mais assédio externo. O processo é só dela. Se não há mais assédio externo, por quê? A primeira coisa que ela deve ter destruído foi o autoassédio. Se o autoassédio dela praticamente é inexistente atualmente, sai de baixo. Ela já começa a ver tudo sem partir-pri. Não tem mais a priorismose. Uma das coisas mais difíceis que tem, Cris, é a pessoa ficar sem a priorismo. Todo mundo tem. Agora, onde tem mais o apriorismo? É onde tem paixão. Principalmente onde tem, por exemplo, lazer, hobby. O negócio é terrível quando acontece isso. Onde tem hobby, tem um apriorismo danado. A pessoa defende tudo. Ele é fanático com alguma coisa, acabou. É cego. Ele não vê nada, ele só defende aquilo, não quer saber. Então, ele é super a prioriota. Então, se você for falar, quem é que são os maiores idiotas de apriorismo? São os caras fanáticos com seus hobbies. Eu trabalhei muito com isso e vi, porque eu divido o processo de colecionismo, livraria, bibliotecas, tudo que você pensar, numismática, gibiteca, o problema, por exemplo, filatelia. O povo mais fanático que tem são esses. Tem gente muito mais fanática como colecionador do que o maior fanático religioso que mata os outros. Ele não mata ninguém, mas ele é capaz de roubar. Eu tive isso tudo que eu vi, porque os caras querendo roubar as edições antigas de livro e revista lá em casa. Então, você veja, isso é uma priorismose violentamente doentia. Entende? Aqui no nosso grupo, por exemplo, aqui na Cognópolis, o senhor observa ainda algum nível de apriorismose maior, assim, comum entre nós? Ainda tem, ainda. Principalmente nesse aspecto, por exemplo, de hobbies, ainda tem. Tem gente aqui que é muito fanática em matéria de bicho, por exemplo. Animal doméstico. Passa da conta, sofre com aquilo, é um problema. E tem mais de uma pessoa aí, assim. Agora, veja, isso até que é bonito, bacana. Das apriorismoses, não há de ver que você chegou, você está perdido. Você vai ficar aí agora, né? Você não separou o seu, não, né? Ou já? Não separei. Então tá. Então espera, deixa eu colocar aqui que eu vou fazer uma distribuição aqui. Vocês dão licença só para a gente ver isso, que isso aqui eu considero importante na atualidade para ver. Professora Adriana, está aqui para a senhora. Eu vou dar uma explicação inicial rápida aqui daqui a pouco, tá certo? Aqui um outro, a professora Ami. Tem muita gente, eu queria dar para um monte, para você, para vários aí que tem. Eu não vou dar porque a minha consciência está pesada. Vocês já estão com muito serviço. Então, nós vamos dar para esse que já tem muito serviço, mas que aguenta. Professor Antônio, esse você entrega para mim.
Agora, o professor Ivan, aquele que é o ex-casca grossa, é o casca finíssimo, ele não está aí, né? Quem é que entrega para Fabiano ou para ele? Tem alguém? Pode ser? Ó, professor Ivan, que esse eu quero dar, porque isso é para fazer um teste com ele. É importante. Agora, aqui é o professor João Paulo. Não precisa entregar para você, a gente entrega para ele diretamente. Agora, aqui tem um outro, que é o professor Loche. Loche, eu sei que você é um cara ocupado, mas você é um cara que pondera, escreve tudo certo. Ele, por incrível que pareça, viu? O Loche é assim. Se vocês não acreditam, mas é. Agora, Pedro, esse aqui é para você. Agora, o caso todo tem aqui ainda o nosso amigo. Esse é para o Everton. Está aqui. Vai lá para ele. Agora, esse outro aqui que sobrou é meu. Não, mas parece que você fez mais de 10, né? Fez, não? Parece que tem um aqui a mais. Parece diferente. Agora, então, nós podemos dar para dar mais um aqui, então. É que a Mabel, eu não separei nada para ela, porque ela está em casa, no estaleiro, então não dei, que era para dar também para ela. Então, aqui é o seguinte, Roberto, você quer topar a parada de enfrentar um? Você quer? Eu vou te dar uma também. Espera aí. Só não escrevi seu nome aqui. Você faz favor de colocar lá seu nome? Está aqui. Agora, gente, eu vou explicar para vocês o que se passa com isso aí, tá certo? O caso todo é o seguinte. Isso é uma mega análise do verbete do dicionário. Esse aí não é aquela mega análise que eu escrevi lá, que já tem publicado no meu livro, com 28 itens, para a pessoa ver a ideia-linha. Aí a ideia-linha, só que tem que ele estar com 48 itens. E eu pretendo aumentar isso logo. De cara eu vou passar para mais 50. Vou aumentar mais 2. Eu vou pôr princípios e escalas que não tem na listagem. Mas isso não é para vocês. Agora, o que se passa? O que eu quero que vocês façam é heterocrítica disso aí. Ver as repetições e interfusões acaso existentes. Então, por exemplo, aquilo que está repetido, você pode pegar e fazer uma fusão e coloca aquilo como derivado de outro. Às vezes pode acontecer. Uma outra coisa que eu vou mostrar, se vocês nunca fizeram nada de mega análise, seria bom usar caneta amarela dessas. Riscar cada cor para você não ficar doido. Senão vai ter confusão, você acaba errando. Ou você, quase sempre a tendência é aumentar o número dos itens. Então é bom colocar o amarelo, porque tem item, às vezes, que ele equivale a 3. E você vai ter que colocar os 3. Então você veja bem, a caneta amarela, de cara, ajuda depois a contar os totais dos itens. Agora, eu quero dizer para vocês que atualmente, tudo que eu fiz, os itens que eu consigo aí chegar na carga de informações, que vocês devem olhar lá, mega análise, tem o título, que é o título aí. Eu não coloquei o título, vocês têm que colocar lá o título, qual que é. O título é Auto para Percepciologia. Agora, depois, a carga de informações que eu estou fazendo até agora, ela tem que ficar no mínimo com 51%. Todos que eu tenho feito até agora vão de 65% a 156%. Tá certo? Agora, o que é que se passa? Existem itens que são permanentes. Então, por exemplo, tudo que tem, você tem que colocar. Então, os 4 ou 5, todos eles sempre têm. Isso é normal. Por exemplo, o processo da extensão, o total de linhas, todos eles vocês têm que falar nisso. Isso serve para fazer a equação. As italicizações, a maioria tem. Logias, o próprio título já é uma logia. Maiúscula é quase que inevitável, sempre tem. E os parafatos também, porque nós trabalhamos muito com o processo de parafenômeno. Agora, vocês então devem contar tudo, sem exclusões de nada, para ficar com o total máximo, é sempre a mais. E outra coisa, se precisar, explicitar os derivados, ou aquilo que vocês entenderam. Agora, o problema todo é o seguinte, olha aí,
que no fim eu escrevi equação final da mega análise do verbete. Você pega o total de itens que você marcou e divide isso pelo total de linhas do verbete. Isso é igual ao percentual da carga de informações. Tá certo? Então, por aí, a situação muda. Agora, gente, essa turma que trabalha na verbetografia, vocês já estão trabalhando em parte com essas coisas todas. Hein? Metáfora tem. Aqui, metáforas, tem aqui, ó. Está na ordem alfabética. Dos 48 tem. Agora, aqui a pessoa tem que entender essas coisas com calma. Tem coisas, por exemplo, que às vezes equivale, uma coisa só equivale a 3. Não tem jeito. E tem coisas que às vezes uma coisa vai em 3 itens. Por exemplo, você pega e escreve a palavra conscienciologia com letra maiúscula. Ela é maiúscula e ela tem uma série de condições. Então, isso vocês têm que estudar e ver o que vocês fazem. Agora, o que eu quero é heterocrítica. Vocês podem desancar com tudo que vocês verem por aí, para criticar tudo. João, você que está mexendo muito com a revisão, se você não entender, é bom perguntar. E você ainda não viu minhas coisas. Por exemplo, essa turma toda está muito acostumada comigo, você não está tanto. É você e o Ivan, a gente tem que dar um desconto. Se você não entender, você pergunta para a gente ver o que é que faz com isso. Tá certo? Você não cair de 4 na situação. Tem que saber. Agora, com isso, vocês vão me ajudar muito, e isso aí vai fazer vocês pensarem mais. Vai dar cosmovisão do assunto. Porque você vai ter que encontrar isso aqui. Isso é um enigma, você sabe. Isso aqui é uma pegadinha, é uma espécie assim de enigma. Entende? É um trabalho para se ver, não tem saída. Agora, vocês podem corrigir o texto, se quiser pode aumentar, vocês se viram. Agora, ó, se vocês não entenderam, vocês estão aqui presentes, que eu tenho papel. Se não entendeu, pergunta. Total dos itens marcados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que contar quantas linhas tem isso aí. Tá certo? E coloca lá. Lá tem o lugar de colocar lá. Está lá. Extensão. Olha lá. Total das linhas. Coloca lá. Que esse aí é que serve para a equação. Agora, depois você coloca seus itens, vai anotando. Agora, o que eu acho? O original aqui, ó, se você riscar o amarelo do jeito que é que eu faço, você já viu como é que é. Você vai ter uma orientação melhor para fazer o texto. Porque, ó, senão vai escapar alguma coisa. E eu vou desancar com o resultado de vocês, tá? Ou vocês acabam comigo, ou eu acabo com vocês. Vocês escolhem. Walter. De modo que é bom trabalhar bem, porque eu vou entrar com a corda toda em cima disso aí. Você poderia só dar um exemplo de expressões chamativas que você está colocando aqui, surpreendentes? Isso aí é o João Paulo que vai falar para você. Esse é ele que sabe. Explica para ele. Nessa aqui mesmo ele usou uma que ele está achando que é chamativa. Eu não acho tanto, mas ele achou. Nesse verbete hoje. A expressão chamativa é alguma coisa que seja incomum, dentro do trabalho mesmo que é feito, por exemplo, na enciclopédia, do que ele escreve, uma coisa que chame a atenção. Pode ser uma palavra, pode ser alguma coisa ligada à forma. Por exemplo, outro dia a gente teve uma que era uma frase enfática perfeita, quadradinha, sem nenhuma linha quebrada, sem nenhuma palavra quebrada, né, com travessão. Então, foi considerado uma expressão chamativa. Ou então, é um termo, tem uma enumeração, por exemplo. Então, tem um termo que realmente nunca foi usado na enciclopédia e chama atenção em cima daquele tema. Então, aquilo... É a singularidade. A invulgaridade, a singularidade. A invulgaridade, a singularidade. É isso. Agora, vocês então entenderam a equação, né? O que eu quero, em primeiro lugar, é que vocês entendam a equação, porque senão não dá certo. Agora, veja, a equação eu escrevi por extenso, não estou usando suas técnicas de fazer, não. Então está assim, equação final da mega análise do verbete. Total de itens marcados, dividido pelo total de linhas do verbete, igual ao percentual da carga de informações. Isso é ideia linha. Então aí vai mostrar que tem uma ideia por linha.
Por exemplo, se ele tiver 200%, tem que ter no mínimo 2 ideias por linha. Se ele tiver 100%, tem que ter 1 ideia por linha. Se ele tiver 51%, tem no mínimo meia ideia por linha. Está entendendo? O senhor já tem publicado o numerograma. Isso aí é uma variação do numerograma? Não, é uma variação, mas não é isso. Isso aqui qual é a diferença é do numerograma? um extra, é um adiantamento, é uma evolução de tudo que eu já fiz. Por exemplo, aqueles 28 itens que tem no 700 experimentos, perante isso aqui já sumiu. Aqui é muito maior. O senhor já distribuiu uma vez para a gente. Agora veja, isso maior, é devido ao dicionário. O dicionário é mais confuso, ele tem mais material. Então é preciso a gente ver. Por isso que eu quero colocar, no mínimo, em cada verbete do dicionário, 51%. Tem que ter 51% de carga de informações. Então, por exemplo, se eu for fazer um verbete com 5 linhas, não vai dar. Então não vai ter verbete nenhum pequenininho. Só se... Não, todos esses eu falei que eu ia aumentar. Eu vou aumentar tudo. Agora, até agora, todos que eu já levantei, que fiz, já tem. O mínimo foi 65% e o máximo foi 156%. 156 quer dizer que cada linha tem uma ideia e meia diferente. O que é? Aqui você coloca, um dos itens é repetições, né, o total de repetições. Na contabilidade disso, você pode considerar, por exemplo, uma palavra que se repetiu 5 vezes, mas é a mesma palavra, pois ou três palavras às vezes diferentes. Tem a sua razão. Depende do que é. Aí entra a semântica, entra então, o processo mas de essa escrever. palavra que se repetiu 5 vezes, eu contabilizo uma repetição. Seria uma repetição. Que é da mesma ideia ou da mesma Agora, palavra. mas é preciso saber por que é. Que às vezes ela tem sua razão de ser. Precisa ver a repetição inteligente. Porque... Não pode ser gratuita. Não, justamente, mas porque... Aí não tem nada gratuito, é isso que eu quero que você entenda. Então, mas uma coisa é o Tudo total... tem sua razão de ser, e não deve deixar de lado. Agora, depois que vocês fizerem esse teste, eu vou perguntar para vocês se vocês querem fazer outro. Só para chatear. Você está entendendo? Esse está fácil. Eu posso fazer um mais complexo. Agora eu tenho uma dúvida aqui. No item sublinhamento, qual a diferença do sublinhamento para o itálico, que é outro item? Pois é, isso aí é com você. O problema é seu, é aquilo que eu falei. Existem algumas coisas que parecem redundância, alguma coisa. Grifo, sublinhamento, italicização. O sublinhamento. Mas é diferente. É porque os sublinhamentos... Por exemplo, o sublinhamento, só para te dar uma dica. Aí, nesse caso, seria o negrito. Mas você vai falar, mas também tem negrito, não interessa. Você tem que pôr os dois, se ele tiver. Conforme seja o sublinhamento. Você está chamando a atenção para o conteúdo da palavra. Vocês estão entendendo o jogo entre a forma e o conteúdo? No verbete que o senhor escreveu sobre sublinhamento, o senhor deixa bem claro que o sublinhamento é todo tipo de realce... De modo geral. Mas aqui, é aí que vocês têm que pensar. Esse aqui é aquele do dedo na ferida. É o que interessa. É o óbvio. O senhor chama isso no seu verbete de instrumento mental somático. Mas tudo aqui é instrumento mental somático. Não. Sim, mas os sublinhamentos, que são instrumentos mentais somáticos, é que ele chama binômio, trinômio, polinômio, essas coisas. Mas, gente, o que eu quero pensar é o seguinte, Roberto, estuda isso, você que não está feito aí bem as coisas que nós estamos fazendo de verbetografia. Examina bem que você conhece bem as coisas nossas, o dicionário, lexicologia, lexiomática, etc. Vê o que você pode acrescentar, você que está vindo de fora. Você pode dar alguma ideia sobre o assunto. Agora, veja, vamos dizer assim, a complexificação da gente fazer o pesquisador pensar melhor. Isso aqui faz. Que é inevitável, porque a pessoa vai começar a dar detalhes, valor para o detalhe que ela não dá até o momento. Ela vai ser obrigada a ver que tem isso tudo. Agora, é esquisito, né? A hora que pega aí e vai ver, tem 70 itens que está ali, em 40 linhas, como é que é um negócio desse? No entanto, está ali. A pessoa não viu que tem isso. Agora, você já pensou? É lógico que eu não vou colocar isso no dicionário, tá certo?
Isso aqui é apenas uma técnica para a pessoa fazer. Mas você já pensou se eu colocasse um por um? Porque lá, pelo menos, eu já estou falando assim, argumento tal, pelo menos esse eu dei. Mas agora você já pensou? Esse aqui, argumento tal, carga de informação, tanto. Eu ia pôr todo mundo doido, não dá. Mas o que você queria? Nas datações, como é que a gente vai somar? Porque tem atores, ressomas e dessomas. Então, se tiver o nome de alguém, nascimento e morte, conta uma vez só? É uma vez só. Tá. Você tem que ver isso aí. Não Agora, por exemplo, se tiver dessoma e pode ser só ressoma. São normal. 2 algarismos. Aí já entra o algarismo. Não, lá. sim, algarismo é número, tá. Mas em termos das datações, é só uma por... Agora, ó, só para você ter uma ideia na listagem aí, eu vou colocar nos algarismos, ainda vou pôr a palavra romanos. Nas expressões chamativas, eu vou pôr a palavra singularidades. Nos parafatos, eu vou pôr parapsiquismo, que não tem. E eu vou acrescentar embaixo o processo de equação, quando eu for fazer agora, e vou acrescentar mais 2 itens. Um é escalas e o outro é princípios. No princípio, eu vou pôr também um derivado que chama leis, mas esse não interessa aí no caso, não. Isso aí é só daqui para frente. Então, eu passo assim para 50 itens já de cara. Agora, eu quando chegar em casa, eu vou pensar e passar o amarelo primeiro, para depois eu contar. Primeiro eu vou amarelar tudo que tem. Vocês estão entendendo a inteligência do amarelo que eu estou falando ou não? Entenderam isso, né? Para você não ficar confuso. E outra coisa, às vezes numa palavra só, você tem que colocar 3 amarelos. Aí é por isso que é preciso a pessoa saber. Senão, como é que fica? Você entendeu a complexificação da situação? Começou com a enciclopédia, eu lembro que ele chamou a atenção que o senhor falava das VAMINES, né? Que seriam 70, naquela época, 70 especialidades, 70... Não, eu já expliquei isso tudo. Agora, ó, no dicionário eu estou explicando isso tudo. 70 especialidades, 70 verbete, variáveis, 70 mini variáveis. E eu lembro que o senhor comentou que isso era uma técnica para o senhor pegar um assunto e dissecar, picotar com todas essas variáveis, né? Que não tem jeito de fugir. Então, isso dá carga informacional. E aqui, esses itens aqui, apesar de serem 50, que o senhor vai chegar, existem muito mais, né? Tem muito mais. Agora, se que você vê que tem algum que é bom colocar, você coloca. Que eu quero aumentar isso. Eu coloquei aí, isso aqui já é muito, porque o outro que eu fiz inicial só tinha 28. Esse aqui tem 48. Mas agora eu fiz só com 48 para ficar numa página só, para não confundir a pessoa. Uma outra coisa, eu mesmo pedi para ele para imprimir as páginas em folha diferente, que é para a pessoa observar. Se colocar atrás, confunde tudo. Isso é um problemão. Então, do jeito que está aqui, está tudo mastigado, só falta engolir. Não, número de linhas, você não conta o título, não, né? Não, aí é você que sabe, eu não digo nada. Raciocina comigo. Você tem que contar tudo, porque aquela linha é do dicionário. Então, inclusive, entra tudo. O título, por isso que eu falei, não deixe nada de fora, que você vai acabar errando. O negócio é exaustivo. Eu ia garantir que não era, mas... Não, pensa bem lá no dicionário. Você não pode deixar a linha do dicionário em branco. Sim. A linha em branco é linha de algum. Opa, peraí. Linha em branco é linha, então, se tiver um intervalo, soma a linha não, também? Não, pensa bem. Não, não estou entendendo. Na hora que você vai contar, por exemplo, eu coloco no computador, a contagem do computador. Tá, aqui. Cada linha dessa aí tem 38 linhas. Cada página tem 38 linhas. Nesse tipo aí, que é a fonte 12. Parte do princípio são 38 linhas cada página. Acabou. Você aí vai saber. Olha aí, que daqui a pouco eu já estou quase contando para vocês quantas linhas tem. Então, essa aqui tem 38 linhas. Pois é. A inteira, a primeira, é 38. Essa é clássica. Por aí você tem ideia do resto. Agora, conta a outra, você junta, você já tem. Então, aquele item lá, da extensão total de linha, você já tem. Agora, veja, esse item da extensão, esse total, não entra como item. Vê se me entende. Olha a complexificação de novo. Ele não entra.
porque ele vai entrar na equação. Por exemplo, vamos supor que na extensão você descobriu lá, tem 38 linhas, não é isso? Então, eu estou falando para ele, né? Eu estou fazendo um desconto, por lógico. 38, que tenha 90 linhas, você está entendendo? Isso aí não é item para você contar. Isso entra, esses 90 entram para você fazer a equação final. Hein? Pois senão a fórmula não funciona, tem que ter uma equação, é a fórmula. Como é que fica? Agora, gente, escuta, eu tentei fazer o mais simples possível. Se eu quisesse bancar o cara do PhD, você está entendendo? O PhDeus, eu ia complexificar isso tudo aí, do ponto de vista de aritmética, matemática, o diabo. Agora, eu não. Eu procurei, eu sou bonzinho, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só como é que está escrito. Leia daí. Olha como é que é a equação matemática. Agora, professor... Tudo por extenso, para ninguém ter dúvida, porque a maioria tem problema com a equação. Então, eu quero expor de uma tal maneira que ninguém pode reclamar. Agora, do ponto de vista da matemática, pessoal, tanto faz você escrever 5, 10, 20 ou 30 linhas, porque é razão. Então, teoricamente, não tem problema. Você falou que fazer um texto de 5 linhas era difícil. Você pode fazer um parágrafo de 5 linhas, assim, mas como na se for mega uma análise, aqui, ó, matemática, aqui, ó, para mega análise, ó. Na mega análise engole a matemática. Não, eu sei, mas... Você sabe disso. Mas se o senhor fizer, olha só, se o senhor fizer uma enumeração logo, num parágrafo de 5 linhas, uma enumeração de Sesc, pedágio, logias, só isso eu mato a charada. Agora, eu só pergunto, vocês têm caneta amarela em casa? Se não tem, arranja. É o melhor que tem, porque a amarela não confunde, senão cria problema. Agora aqui, pela monogamia ser um fato cultural, mas dentro da evolução humana, no caso do instinto sexual soma e dos sentimentos psicossoma, nos relacionamentos monogâmicos, o instinto sexual de querer várias fêmeas tem que ser reprimido, mas o sentimento continua. Poderia dar alguma explicação para poligamia e monogamia? Sim. Primeira coisa, o sentimento continua, porque se é você que está defendendo, você continua como bicho, você é um animal. Acabou. O processo todo é esse. Se a pessoa não consegue viver monogâmica, ela ainda é muito animal, é bicho. Então, por exemplo, é aquele povo lá do Seattle, né? Mormons. Aqueles são os animais religiosos. A verdade é essa. Nos Estados Unidos, me perguntaram sobre isso, eu falei justamente essa explicação. Animais religiosos. O que vai fazer? É a vida. Vê se você me entende. Aí você vai entender o que é monogamia e poligamia. O que o senhor acha do ex-papa João Paulo II? Ele foi um bom promovedor da tolerância religiosa? Até um certo ponto, né? Mas não é assim, lá essas coisas não, né? Fez o que pôde, coitado. Mas, vamos ver, né? No futuro, o que faz, né? Pelo menos ele era melhor do que esse atual. Esse atual é um pouco hitlerista. Tratando-se de autorado, a pessoa pode virar para mim e falar assim, mas Valdo, ele foi da juventude hitlerista, mas ele não é mais. Você não interessa. Só de ter pertencido à juventude, como é que vai tirar esse estigma da vida da pessoa? Como é que é isso? Só porque a nossa guerrilheira hoje é presidente, você vai tirar não tem jeito. A pessoa está marcada na testa, aquela cruz da cobra. Sabe como é que chama a cobra? Aquela cobra? Urutu. Urutu é o nome daquele blindado brasileiro, né? Tratando-se de autorado, qual a sua opinião sobre a utilização da abordagem conscienciológica em outras áreas de saber? Psicoterapia, por exemplo. Utilizar empresas e cursos, o senhor é favorável a isso? Ou acha que o trabalho de divulgação dos ideais deve ser tratado apenas dentro das IC? Não, já tem muita gente que já está colocando. A consciencioterapia trabalha por todo lado. A política do autorado conscienciológico e algum tipo de empreendimento evolutivo tendo em vista que o professor incentiva diariamente a redação de artigos, verbete e também de livros. Gostaria de entender quais parâmetros norteadores em geral são usados quando algum autor conscienciológico decide
escrever um livro. Aí é muito fácil, você escreve para editados que eles te dão todas as dicas, o que você deve fazer, para ser autor da editados. Aí você vai saber todo o autorado, como é que é. A primeira coisa, o ideal, que é o que eles querem, a única saída, é ceder os direitos patrimoniais intelectuais naquela edição que você vai dar. É um processo de voluntariado, é gratuito. O que o senhor quer dizer quando afirma que as entidades do Catimbó, Umbanda, Candomblé são guia cego? Por gentileza, dê uma resposta mais longa e não lacônica. Escuta, eu estou cobrando mais. Hoje é quarta-feira, não é isso? A gente cobra mais. O caso todo é o seguinte. Você tem que entender que todas essas seitas, elas são baseadas em fazer serviço contra uma pessoa e a favor de outra. Isso é guia cego ou não é? De todas as religiões, a que tem mais guia cego é aquelas que têm Exu. Hein? Guia cego é aquele guia que não tem cosmoética. É aquele que não tem fraternidade. Por exemplo, você chega na Umbanda ou num despacho qualquer desse, vamos falar um despacho em geral, né? Naquele terreiro, ele faz despacho. Então você chega lá. Então, você chega lá e fala assim, olha, eu queria que você fizesse um despacho contra o fufufu. Eles fazem. Aí, o negócio caminha. Na outra semana, vem o fufufu e fala assim, eu quero que você faça um despacho contra aquele cara que fez comigo. Eu te dou o dobro que ele te deu. E paga mais. Eles fazem, eles mudam. Tudo é negócio. Então, é um balcão da crendice. É um balcão do guia cego. Essas seitas todas são balcões. Por mais boa vontade que a pessoa tem, sempre tem o processo de despacho, com essas coisas todas, e sempre estão usando algum fruto. É alguma coisa. Vamos dissolver esse casamento e ele casar com a fulana. E por aí vai. Milhões de coisas. Isso acontece nas melhores famílias deles, não nas nossas. Tá certo? Então, preciso explicar mais? Guia cego, o que é? Agora, ó, cuidado, viu? Se você trabalha com isso, se você não souber mexer com energia, e se você for sensível a qualquer influência, hipnose, sugestão, você está no buraco. O senhor pode falar de que maneira diminuir a dispersidade e a ansiedade? Eu já trabalho minha vontade tentando ser mais autodeterminado, mas ainda falho. Tem vezes que estou trabalhando e aprendendo, vem certa euforia com o resultado. E logo me afasta do que estava aprendendo. Se insistir, noto algum desconforto. Poderia dar alguma dica? Escuta, o que há com você? Se você já sabe o que é, está faltando uma coisa que na minha terra eu sou obrigado a falar para você. Isso aqui, ó. Vergonha na cara. Se você já sabe, não toma atitude, o problema é seu. Isso chama-se autoassédio. Falta de autocrítica. Presta atenção, o problema é esse. Outra pergunta. A dragona parapsíquica só existe atrás dos ombros? Não, não é atrás dos ombros, é em cima do deltóide. Pode ser na nuca? Não. Ela é em cima do deltóide, o osso, o músculo do deltóide, no ombro. Eu não tenho dragona, mas vi uma mulher que me chamou a atenção. O senhor pode chamar a respeito, falar a respeito? Na nuca não tem nada que ver. Nuca é lugar de assédio, é base de assédio. Agora, o deltóide, geralmente, tem até o processo lá do Oriente, que eles estudam, que é uma área que tem energia mais forte. É justamente a área do deltóide e aqui, ó, na orelha da pessoa. Na acupuntura mesmo, eles andam estudando essas coisas. Então, o processo todo é ver. Agora, outra coisa, o deltóide que a gente fala é o esquerdo, não é o direito, não, o esquerdo, e é só um. Estuda que é a dragona. Agora, ó, estuda uma hipótese de tentativa, de trabalho. Anota isso e procura ver. O ideal seria a gente sair com um ônibus, ou melhor, uma Kombi de som, e chamar na rua. Alô, alô, quem é nessa rua que tem alguma marca no ombro esquerdo? Alô, alô, quem é nessa rua? E andar em várias cidades para a gente ver quem é que tem. Uma vez a gente estava atendendo em consciência terapia em Lisboa, e tinha uma pessoa que trabalhava na África, e ela estava com uma corda amarrada no braço esquerdo, bem na altura do deltóide, e ela dizia que na África tinha algumas tribos que consideravam que era um local de... tinha que colocar alguma coisa em cima para defender
É uma cultura lá que tinha. Eu sei. Que era um ponto de ataque dos espíritos, alguma coisa, bem nesse ponto mesmo. Eu vivi na África há muito tempo. Eu vivi na África. É bem interessante. Ainda tinha coisas minhas na África na década de 60, que eu estive fora do corpo lá para ver. Mas o povo ainda não tinha descoberto. Tem os escombros do lugar onde eu trabalhei. Eu sei disso. Aí só. Bem interessante. A África, aí, nessa época, tinha relação com as coisas do Egito. Você tem uma ideia? Coisa muito antiga. Agora, tudo isso tem... A coisa mais impressionante, Roberto, não é nada disso. Para mim, em matéria de Dragona Parapsíquica, só tem um fato que é terrível. É a hora que eu estou em New York, chego lá para comprar o livro, o cara que não me conhece me vê de costa, começa a falar as coisas, depois vai assim, eu posso ver seu ombro esquerdo? O cara sabia de tudo isso. Onde é que ele aprendeu? Agora, tinha uma livraria igual ou melhor do que a minha. Como é que é isso? O cara mais velho do que eu. Isso é estranho, alguma coisa tem nisso aí, como é que é? Por isso que eu falo no assunto. Não tem saída. Agora, ó, médico, se começar a observar na anamnese, vai acabar descobrindo gente. Teve um dia desse que falaram aí que viram uma mulher que estava e conversaram. Não foi isso? O Eduardo falou que viu uma mulher que tinha alguma coisa, perguntou, ela falou que tinha sensibilidade para se examinar. Isso aí são todas coisas assim, muito superficiais e sutis, né, que a gente tem que ver com o tempo. Mas não se deve julgar fora, porque, de qualquer maneira, é através da crendice, da saga, do folclore, da lenda, que as coisas começam a virar fato real. Né? A gente tem que começar a entender isso, não tem jeito. Foi por isso que o Freud, o Jung, um monte desses caras aí deram valor para isso. Eu não dou mais valor para lenda, nem mitologia nenhuma. Mas você não pode desprezar. Se você vai examinar a história, não dá para desprezar a mitologia. Você tem que estudar a besteirada da mitologia, não tem saída. Agora, isso aí envolve o processo de mitologia no meio. E não é só mitologia, envolve muita coisa. É iniciação. É negócio sério. Então, por exemplo, a maçonaria, precisa examinar dentro das coisas. Eu estudei a maçonaria, mas vi muito pouca coisa disso que pudesse servir de subsídio. Não tinha. Onde eu vi que tem mais nisso aí mesmo são os processos de iniciações. Esses tem. Mas você sabe, a iniciação descambou para um lado de magia muito grande, isso aí entrou num buraco. É muito difícil hoje você estudar essas coisas. Agora, eu penso que com o passar do tempo, essas coisas vão ficando mais claras devido ao processo de retrocognição das pessoas. A hora que for fazer a junção macrosoma, dragona, identidade extra, para microchip, coloca isso tudo numa pessoa só, como é que fica? E aí vem outras coisas. O aleitamento conjunto, entende? Aquele que maior. A doação de sangue universal, tipo de sangue de doador universal. Sampaco. O processo da triscagem. É muita coisa que tem, são bobaginhas, mas se você juntar, como é que fica? Agora veja, quem já juntou isso até hoje foi só eu. Ninguém nunca fez isso. Agora eu vejo essas coisas desde a minha adolescência, né? Com os negócios, as coisas que aconteceram, os médicos que eu encontrei. Agora, a coisa que eu sempre dei muito valor é aquela pessoa que nunca te viu, vê a primeira vez e fala alguma coisa que não sabe. Ninguém falou para ele porque não conhecia você, como é que é isso? Igual esse homem de New York, o processo da dona que apareceu para mim lá no Subway, entende? O outro cara que foi na tal sessão às 3 horas da manhã, que eu estava lá com o Chico recebendo as mensagens, aquele negócio, e aparece o homem e lê a minha mão. Tem da cara da Praia Vermelha também, não foi? Pois é, são vários desses esquisitíssimos. Você foi na casa dele? Você está entendendo? Então isso aí eu dou valor. Tem esse cara, por exemplo, lá, que uma vez me pediu para ir à casa dele, que ele morava em Botafogo. Era Botafogo. E ele é que conhecia tudo sobre o processo de 1400, 1500, 1600, as coisas todas, iniciações, tudo sobre Nostradamus. O cara
repetia centúrias, assim, ó, na ponta da língua para mim. Não, essa aí a centúria é tal, que fala assim, assim, assim. O homem é terrível. Esse homem já dessomou. Ele conhecia um monte de coisa. Agora, ele queria saber de mim com as perguntas mais cretinas do mundo a meu respeito. Você está entendendo? Eu falei assim, eu não sei de nada, estou aí. Eu não falei para ele que eu era um ZF, não falei nada. Agora, também eu só tive encontro com ele uma vez, uma tarde inteira, que ele me pediu, eu fui na casa dele para ver. Ele era um professor muito sério, muito considerado, bem na história. Agora, tinha gente até da enumerologia, numerologia, como eu gosto de chamar, que levava ele muito a sério. As coisas, ele entendia uma opção de coisa. Agora, tinha uma boa biblioteca. Tudo é a vida, né? Mas então... Que ele já tinha trabalhado com alguma coisa de fazenda, alguma coisa... Mas ele era professor também de quê? Ele dava aula de quê? Ele dava aula, parece que era de história. Professor de história. Tem a ver com a coisa mais séria dele era história. Você sabe, história, quem dá aula de história com substância sai de baixo. Geralmente são pessoas eruditas. A história, aparentemente, parece uma bobagem, mas não é. Ela deixa de ser história para ser a historiografia, é outra coisa. E esse que o senhor foi na casa dele, no ambiente dele? Assim, no ambiente extrafísico na casa dele, teve alguma coisa não, ele era bem assistido, muito bem assistido. E outra coisa, ele estava procurando acertar as coisas, foi isso que eu percebi, por isso que depois não mexi com ele. Ele estava se preparando para dessomar. Cada idade, a situação, doença, a saúde dele, por isso que eu não mexi mais nas coisas. Quando a pessoa está assim, eu deixo para lá, porque o enumerador, por exemplo, ele não gosta de mexer em nada. Se a pessoa já está encaminhada, tem que deixar para outra. Aquele período terminou para a gente. Se a gente chegou no fim, você não pode estar funcionando com isso. É o caso do nosso médico aqui, que eu não falei nada para ele, que já estava doente. É o outro lá do Nordeste, que eu não fui atrás para conversar, o tal que o Wagner conversou. Tem vários assim. Eu só falo um ou outro fato, mas tem dezenas desses fatos. Aí o senhor tem, assim, por exemplo, uma pista, se por exemplo, ele estava perto da Complexes ou alguma coisa assim desse tipo? Não, eu não tenho ideia nenhuma. Nem esse, nem o velhinho lá de New York. Não tem nada. Ele não sabe. Agora, desse, talvez, o mais erudito aí, o mais polímata desse todo é este New York. Pelo jeito, os livros dele, a conversa, esse que viu o negócio da Dramona. Em certas coisas, ele ultrapassou todas as minhas pesquisas na ocasião. Foi por isso que eu voltei lá. E o melhor da história, eu falei com ele, eu vou voltar a conversar com o senhor. Eu falei com ele. O ano que vem eu estou aqui, porque eu ia viajar no outro dia, que isso foi o último dia que eu estava em New York naquela viagem, já tinha tudo marcado. E de lá, parece, eu ia seguir para a Europa, nem ia ficar lá, negócio bravo. E outra, por exemplo... E outra coisa, o lugar era perto do hotel que eu estava. O hotel é aquele Louis, e perto do... aquele outro, tinha um outro nome embaixo. Mas nessa ocasião eu estava no Louis junto com o outro. O de Botafogo estudava na parte histórica do parapsiquismo. O de Nova York tinha alguma coisa mais específica? O de Nova York era mais processo de fenômeno parapsíquico, de tudo quanto é jeito. Era parapercepciologia. O homem era uma fera. Agora, você sabe, isso nos Estados Unidos é uma raridade. Lá, quando tem gente que interessa por isso, é a turma do Moonchild, é coisa de magia. Mas estudo mesmo para valer assim, que ultrapassa, por exemplo, a American Society for Psycho Research, é muito raro. Por isso que eu dei valor para o homem. Ele não era bobo. E esse de Nova York? O senhor soube um pouco, assim, o senhor conversando com ele sobre um pouco do histórico dele, como é que ele chegou até lá, ao trabalho, o que ele fez na vida? Não, ele estudava sem parar, ele falou que estudava desde criança. Ele tinha, assim, uma cara de ter uns 85 anos. Simpático, tinha muito cabelo, branquinho, tudo. Uma simpatia, velho. Americano mesmo. Americano. Agora, eu não entrei depois que ele morreu e nada, não quis saber, porque o povo tudo sumiu e já tinha vários meses, já tinha morrido, quando eu cheguei lá, que eu demorei um ano para voltar. Né? Não deu para ver o que é.
Tem dessas coisas, né? A gente não ganha todas. De vez em quando você perde. Aí, por exemplo, o senhor conversando com ele, o senhor ficou impressionado com as coisas dele. O senhor, por exemplo, você sentia à vontade com ele ou era... Totalmente à vontade, sem problema. É tanto que eu desinteressei tudo na hora de comprar. Então, comprei uns livros só para constar ali, ficar chato. Mas eu estava me interessado na sala dele com os livros. Mas depois que eu vi a sala toda, eu não descobri nada que fosse novidade para mim, sério, não tinha nada. Entende? Agora, ele, pelo jeito dele, ele viu o meu alcance, a situação que eu tinha, a hora que eu comecei a mostrar para ele. Porque você pode conversar em 5 minutos, você mostra se você conhece o assunto ou não com a pessoa. No caso dele, eu tentei mostrar, não, eu conheci isso por causa disso, e falando, então tá. Aí ele falou para mim de igual para igual. Entendeu? Ele aí subiu o nível para expor. Aí ele falou assim, olha meus livros, vê se tem algum que te interessa aqui dentro. Que esse não tem lá fora, nós não estamos vendendo esse. Tudo era dele. E tinha uma bela livraria dentro bela biblioteca dentro do escritório dele lá. Achou algum que interessou? Não achei nada. E eu ainda falava para ele, tudo isso aqui, porque a maioria dos livros que ele tinha lá, tudo era em inglês. Eu falei assim, não, isso aqui eu tenho em francês, isso aqui eu tenho em italiano. Isso aqui, foi publicado a primeira vez em Portugal. Eu mostrava tudo para ele, uma opção de coisa. Então ele viu que eu tinha uma visão de conjunto da situação, por isso que ele deu atenção. Né? E o senhor percebeu, por exemplo, que de outras vivências, pode ter tido outras, quer dizer, deve ter tido, mas não, alguma pista procurei, de vivência passada? Assim, a hora que ele falou para eu olhar os livros, eu procurei para ver se havia algum gadget, quer dizer, alguma coisa singular. Isso aí que nós chamamos chamativo. Eu não vi nada aqui da bibliografia que fosse diferente para mim. Tinha muito livro bom. Agora, em matéria de, vamos dizer, bibliografia inglesa, americana, sobre esses processos de parapsiquismo, ele tinha tudo lá. Mas é que essas livrarias americanas todas têm mesmo. Igual na American Society. Mas lá, na American Society, uma vez eu fiz o levantamento, eles não passavam de 24 mil livros. Era muito pouco. Eu tinha muito mais do que isso na ocasião. E ele era ligado a alguma coisa assim, uma instituição, alguma linha, alguma coisa assim? Não, ele era da livraria e queria estudar cada vez mais. Agora, todos são pessoas que você encontra que já estão no caminho da saudade, né? A Avenida da Saudade. São muitos que eu encontrei desse jeito. Você veja bem, o caso do doutor da filosofia que estudou tudo sobre superdotação e o problema também do psicograma. Ele já estava de idade. É um problema quando é assim, né? Você tem que ir com calma. Já pensou se ele tivesse mais moço? Agora, esse doutor, eu acho que se ele dessomar, se ele ainda não dessomou, se ele dessomar, ele vai fazer o curso e ele vai aparecer aqui. Esse é inevitável. Porque ele ficou empolgado com as coisas do processo meu, do conscienciograma. Dava até pena, sabe? Eu lá em casa, chamava ele para jantar comigo, tudo, para dar força para o homem, por causa da idade dele. Eu falei assim, o que eu puder, eu ajudo o senhor, vamos ver o que o senhor quer, como é que é. Mas ele era muito perseguido, né? Tinha umas 7 turmas que perseguiam o homem. Uns queriam para ele trabalhar, e outros queriam perseguir para anular o trabalho dele, que assim eles chamavam ele para trabalhar com ele. Então, por exemplo, ele voltar para a Igreja Católica, aí ele ficava anulado, porque ele tinha que seguir as coisas da hierarquia. Os japoneses queriam para abocanhar, e ele só fazia as coisas que os japoneses queriam. Os americanos queriam para calar a boca, o negócio para ele não seguir com as coisas. No Brasil, a turma daí da Redentora, sabe, a Revolução, o Golbery, que conhecia ele, queria acabar com ele, acabou com os livros, uma opção de coisas, queimaram tudo quanto era coisa dele, inclusive a biblioteca dele. Ele chegava lá em casa cada dia por um itinerário diferente. Ele sentia que estava sendo perseguido, que há muita gente atrás dele. Eu contei uma vez, eram 7 equipes que estavam atrás dele. 7. Estavam atrás mesmo, de verdade? Estava, tudo indica que estava assim. É tanto que ele mesmo me falou, não mexa com o meu nome.
Se você mexer, vai implicar com você. Olha, você tem família, você tem um filho. Ele não era bobo, o negócio é muito sério. Eu sei da história. É tanto que eu nunca falei o nome inteiro dele para ninguém. A gente evita até procurar na internet, que eu não quero entrar nisso, não sabe o que dá. O negócio é muito sério. Você pensa bem, o psicograma, ele fazia e ficava com a pessoa 3 dias. E ele fazia o levantamento daquela pessoa. Aí, tudo quanto é a sujeira, vício, trafares, entendeu? As imperfeições do cara, aparecia. Agora, como é que esse cara vai ser líder político? Eles acabavam com ele. Agora, isso começou tudo na Segunda Guerra. Então, aí os americanos falaram assim, vamos acabar com isso, esse negócio não dá certo. É por isso que os psicólogos são tudo cheio de complexo de inferioridade. Não pode julgar a pessoa, não pode não sei o que é, tudo veio do psicograma. Agora, nós aqui não, nós estamos fazendo um negócio além daquilo que eles tinham conseguido. É isso que ele viu. Ele falou assim, você é o máximo, agora, por que é que vocês conseguiram isso? Ele virou para mim. Porque eu sei. Porque você não mexeu com o governo. Você não se expôs. Você expôs un petit comité. Ele mesmo usou a palavra un petit comité. Agora, a hora que você está expondo um negócio publicamente, agora não tem jeito de se tapar mais. Já tem livro escrito, as coisas estão por aí, já estão no outro país. Nós não fizemos isso, foi um erro nosso. Agora, é uma pena, né, que a gente não pôde conciliar as coisas, né? Eu colocar esse homem junto conosco, com toda a experiência dele, do jeito que a gente colocou, por exemplo, o yoga com o Jean-Pierre. Já pensou se eu tivesse colocado o homem com psicograma junto do conscienciograma? Eu falei isso tudo para ele, mas não tinha jeito. A situação dele não permitia uma coisa dessa. Agora, quem for estudar um dia a história do psicograma, ele vai aparecer. Possivelmente eles vão falar das coisas que o homem escreveu, que ele foi perseguido. Isso tudo vai aparecer por aí. Não sei quando, nem aonde, nem como, mas alguma coisa vai acontecer. Gente, muitas graças e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 21 perguntas online, não tivemos voto, temos amanhã o último verbete. Hoje teremos os recados da Neida sobre o curso Verbetografia, a Melissa sobre o CIP, a Ami sobre o curso 40 Manobras e o João Paulo sobre o curso com 5 Cobaia. E com vocês agora a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, especialmente aos teletertulianos hoje. Você é amigo da enciclopédia? Com certeza a resposta é que sim, você é um amigo da enciclopédia, mas você participa como mantenedor financeiro da enciclopédia, e é esse pedido então que eu faço hoje para vocês. Você que acompanha as tertúlias diariamente, você que quando vem a Foz do Iguaçu se utiliza de toda essa estrutura aqui do tertuliário, Holociclo, Holoteca, você então é convidado a estreitar ainda mais essa amizade, se tornando um amigo de fato da enciclopédia, fazendo a sua assinatura mensal e contribuindo para que essa estrutura toda se mantenha. Você pode ligar para o CAEC no 45 35 45 26 50... 3525 2656. Desculpem, tantas vezes a gente repete esse número, né, diariamente. Você pode também entrar no site, que é mais fácil ainda, www.enciclopediadaconscienciologia.org, e fazer por ali a sua assinatura. Veja no site todas as vantagens, benefícios, o acesso ao Holoserver, e você com certeza vai querer estreitar ainda mais essa amizade. Obrigada. Boa tarde a todos. Nossa proposta hoje, aproveitando o tema do verbete, que é política do doutorado conscienciológico, é convidar aquelas pessoas, aqueles conscienciólogos que ainda não tiveram a oportunidade de escrever um verbete da enciclopédia, né? De deixar a sua assinatura pensênica nesse autorrevisamento multiexistencial. Então, nós estamos lançando o programa Verbetografia EAD, que é 100% à distância. Ele inicia dia 22 de setembro, e vai ser trabalhado na ambientação Moodle.
As pessoas que se inscreverem nesse programa receberão uma senha e terão acesso a um site onde receberão os vídeos e as aulas textos para acompanhar o entendimento do processo verbete e também entender como é que é a construção, o detalhamento de cada tema. A equipe é composta de 17 professores e serão oferecidas 12 aulas. Então, para isso, a pessoa interessada terá que se inscrever através do e-mail caec@caec.org ou ainda pelo telefone 45, código de área, 3525-2652. Após inscrição, a pessoa receberá a senha de acesso. Então, na quinta-feira, dia 22, a gente vai estar ambientando, conversando com vocês, para explicar como é que vai funcionar esse trabalho. E nas próximas quintas-feiras, haverá uma equipe disponível para a parapreceptoria. Então, tirando dúvidas online, caso elas surjam. Tá? Então, os interessados em participar do programa Verbetografia, aproveitem essa oportunidade. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Atenção você, morador de Chapecó e cidades vizinhas. O IPC irá realizar 2 palestras gratuitas na cidade de Chapecó no mês de setembro. O tema das palestras será: você já teve a sensação de estar fora do corpo? A primeira palestra será realizada nesta sexta-feira, no dia 2 de setembro, às 19h30, no Sindicato dos Bancários, na rua Porto Alegre, 619, centro de Chapecó. A segunda palestra será no dia 16 de setembro, no mesmo local. Estaremos dando início, ainda no mês de setembro, no dia 17, um CIP, Curso Integrado de Projeciologia, que acontecerá na cidade de Chapecó e irá durar 5 semanas, 5 finais de semanas, sendo que as aulas acontecerão aos sábados e aos domingos. Para maiores informações sobre o curso e as palestras, você pode ligar para o telefone aqui de Foz do Iguaçu, que é 45-2102-1448, ou você pode consultar a agenda no site do IPC, que é www.iipc.org. Obrigada. Oi, o meu convite é que você venha participar da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento, nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro. Esse é um curso sem pré-requisito, então se você tem interesse, curiosidade e energia, mas não sabe direito qual é a sua capacidade, gostaria de estar aprofundando nisso, venha participar desse curso. É um curso de entrada, não existe neologismos ou coisas mais complicadas, né? Então, é um curso também muito prático, em cima de dinâmicas interassistenciais. Então, não tem maiores dificuldades para você estar entrando nesse aprofundamento das energias através desse curso. É um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, e as inscrições na recepção do CAEC, telefone 45-3525-2652. Estamos esperando aqui por você. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para falar do curso Consincobaia do Conscienciograma mensal, que vai acontecer agora, no próximo sábado, dia 3 de setembro. Vai ser o desse mês, do mês de setembro, no dia 3, sábado, agora. É um curso promovido pela Conscius, em parceria com o CAEC, feito aqui dentro do campus do CAEC, onde são 10 vagas de Consincobaia, 10 vagas de participante, com 3 sorteios de Consincobaia. Se você nunca fez o conscienciograma, nós vamos no dia, nós damos as explicações, a técnica de como preencher, responder as perguntas, e a gente tem que preencher pelo menos uma folha de avaliação. Pode ser preenchida no dia, quem quiser já leva uma folha já preenchida, mas pode ser preenchida no dia, tem um tempo para isso antes, e são feitos os sorteios e a pessoa passa pela técnica. É importante que as pessoas participem, principalmente as pessoas que estão aqui na CCCI, tem muita gente que ainda não participou. Então a gente convida, para quem quiser informações, falar com qualquer voluntário da Conscius ou então na recepção do CAEC. Então, sábado, dia 3 de setembro, Consincobaia. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete omnifrivolização, a especialidade para patologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã com a nova listagem dos verbetes.